Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Gabriele Salina e hoje a gente tem uma grande collab entre Caras Máxima e Bons Fluidos. E o nosso bate-papo foi com a Rosiane Venâncio. Conversamos sobre Big Brother, conversamos sobre energia. Então fica aqui comigo que eu tenho certeza que vocês vão amar. Para falar do Big Brother, falar do pessoal, eu queria fazer a leitura do DNA. Você sabe o que é a leitura do DNA? Não sei, me conta. Eu faço a leitura do nome de nascimento e a data de nascimento da pessoa para entender como é que ela está no campo de energia dela no momento presente. Olha que legal! Só te dizendo como funciona. Quando eu acesso o nome das pessoas, eu acesso o campo vibracional, o campo energético da pessoa. Uhum. De nascimento, ou seja, a pessoa, quando nascemos, nosso nome, ele é o nosso mantra e ele nos acompanha pela vida inteira. Literalmente, por mais que você case, mude de nome ou escolha só um determinado nome para, né, nome artístico, o teu nome de batismo vai dizer muita característica sobre de como você funciona. Uhum. E esse nome, o nosso nome, ele traz, né, a força e a energia do masculino e feminino, ou seja, do pai e da mãe. Uhum. E essa energia ela é necessária para a nossa construção de vida no momento presente. Então, o que acontece muito, né? Às vezes a gente... eu vou citar o exemplo da Yasmin. Ela não usa o nome dela, ela usa o nome artístico, pelo que eu estou vendo. O nome da mãe, que é Brunet. Uhum. E aí, se a gente for olhar o campo da Yasmin, né? Então, assim, Yasmin Botelho Fernandes. 6/6/1988. Tá. Nesse momento, é até, assim, é entendível que ela esteja num nível de ansiedade muito grande, porque ela está vivendo um processo de muito desafio. Uhum. Que está sendo perfeito, está sendo muito bom para ela, porque ela está aprendendo a se ver fora da caixinha. Legal. O que eu percebo na Yasmin, e assim, no campo de energia dela, Yasmin Uhum. Botelho Fernandes. Eu vou colocar aqui. Tá. O que eu percebo da Yasmin? Pontos de fragilidade. Ela tem um nível de ansiedade muito grande. Ela chega a Uhum. ter, esse nível de ansiedade, dá até um refluxo, uma sensação do estômago Mal-estar, né? carregando, um mal-estar, uma Uhum. falta de ar, quando ela é colocada em xeque-mate, ou seja, quando ela é desafiada, ela sente essa sensação de mal-estar, porque ela tem uma sensação como se ela não fosse dar conta. Aham. A, a emoção dela vem trazendo muito. Será que eu vou dar conta? Será que eu sou o suficiente? Então, assim, Uhum. tem uma coisa aí muito de autoestima, uma mulher linda, uma mulher, né, que tem uma luz própria, ela tem uma energia, ela tem uma luz própria, mas ela tem uma baixa estima. Essa baixa estima acaba levando ela para lugares, muitas vezes, que ela não gosta de estar. Ninguém gosta de estar num lugar onde a gente se sente mais triste, se sente menos, com menos valor. Ela tem Aham. essa energia. Eu sinto uma dor na região dela, que é na região do estômago, na parte de trás das costas. Essa dor eu não sei se é o momento presente dela, que ela está Aham. vivendo, ou se isso já é uma coisa que ela carrega. É uma sensação de como se ela tivesse pessoas em volta dela que ela não consegue confiar. E eu acho que combina super, porque ela falou essa semana sobre isso, que ela se sente Ela muito foi, sozinha. Falou que ela não sabe, que ela acha que ali ela não pode confiar em ninguém, que é muito difícil. Ela falou isso essa semana. mas não é só no BBB. Ela tem uma dificuldade de confiar. Isso é um perfil dela. Só está Aham. sendo colocado à prova esse perfil Ele tá dela. sendo mostrado, né? Mostrado. Ela se sente sozinha com relação ao pai. Yasmin Botelho Fernandes. Olha, tem aí alguns pontos com relação à mãe, na qual ela se desafiam, as duas se Uhum. desafiam, as duas têm alguns pontos aí emocionais
que é como se aquilo tivesse. Se elas não se desafiam verbalmente, aquilo está vedado, velado por alguma coisa, mas tem uma Aham. certa distância. Estou falando do Botelho, que vem da Sim. família Botelho, do nome da mãe, se eu não me engano. Se é o nome da mãe, se não for o nome Aham. da mãe, é o nome de avó, alguma coisa aqui. Fernandes. Com relação a Fernandes, tem um nível de ansiedade muito grande. Quando eu falo sobre o nome do pai dela, eu sinto o meu estômago bem mexido. É como se ela precisasse da aprovação desse pai. Ela Aham. necessitasse da aprovação desse pai, mas eu não sinto ela tão próxima dele. Eu não sei como é a relação dele, mas eu não sinto ela próxima dele. E o Uhum. sentimento da Yasmin é um sentimento de estou sozinha. Sim, Eu eu acho sou, eu que estou faz muito sozinha. sentido, Rô. É o sentimento de estar muito sozinha. Com Aham. relação Deixa eu ver aqui qual é o desafio dela para esse ano. Estou fazendo uma numerologia da energia dela. Então, olha só, que Ah, interessante. A soma do número do aniversário da Yasmin é 11. É o melhor número cabalístico da numerologia. É um número que nos força a entrar em contato com a espiritualidade, força a fazer essa reflexão interna de ser pessoas melhores, que força a uhum. gente a necessidade de ser melhor para o outro. Então, isso pode significar para ela um ponto difícil também, por conta da verbalização, de ter que verbalizar a verdade dela. Então, ela muitas vezes deixa de verbalizar a verdade dela por medo de ser julgada. Não é nem por medo Aham. de ofender ou machucar o outro, mas eu tenho medo de ser julgada, tá? Aí, somando com o ano desse ano agora, que nós estamos no ano 2024, ela está no ano 10, que é o ano 1. É como se a partir desse momento, então realmente, né, estar numa casa dessa, no qual você é desafiado ao vivo e a cores por todo mundo, O e tempo uma coisa inteiro, né? tempo inteiro e assim, você não tem para onde fugir, né? Você tá Aham. vivendo, ela veio, todo mundo vem de uma criação, de uma história, de crenças, de hábitos familiares muito enraizados. Então, por isso que nos relacionamentos até a gente tem que fazer um esforço muito grande, porque são duas pessoas distintas dividindo a vida. Então, nós estamos falando de várias pessoas, de vários níveis sociais, níveis culturais, que estão Aham. dividindo a mesma casa, com hábitos, com crenças diferentes, com energia diferente. Então, para ela, Uhum. está sendo um super desafio. E ela está no ano, esse ano 2024, ela está no ano 1, que é o início do reinício de uma nova história para a vida dela. Então, assim, Olha, ela tá no vai ser lugar certo, assim, eu diria, né? ela tá, porque assim, o Big Brother, né, ele vai dar oportunidade para ela dela se ver sem máscaras, dela se ver nua, né, Uhum. energeticamente nua. Então, ela está enfrentando esses desafios agora que vão ser bem poderosos para ela, no sentido de amadurecimento, no sentido de quem sou eu, qual é o meu lugar nesse mundo, porque é como se ela tivesse pego, ela tem os talentos dela, ela tem os méritos dela, mas é como se ela tivesse que provar o tempo todo esse talento, esse mérito dela, porque ela veio de uma mãe que é Brunet, gente. Então é muito difícil para ela Uhum. encontrar o lugar dela sem ser associada à mãe. A mãe, né? Isso é pesado para ela, isso não é leve para ela. Então Aham. agora ela está podendo se ver exatamente como ela é. Isso vai ser super positivo. Ela está no ano 1, início do início, ou seja, começo de uma nova história, começo de uma nova vida. Ela vai poder, a partir desse momento, dar um salto quântico de amadurecimento emocional, amadurecimento de estruturar a carreira dela num outro nível, se ela tiver sabedoria para lidar com isso. Eu acredito que ela vai ter. Nesse momento, eu sinto ela muito fragilizada. Não no momento que ela está lá na casa. Ela é uma pessoa mais frágil. Ela tende a fugir quando os Aham. problemas se apresentam, Eu acho que super né? Apesar combina. de ser uma. E aí a gente já começando a falar, Yasmin é uma pessoa super ligada com isso, né, Rô? Ela até trouxe, ela fala muito sobre os cristais, sobre cheiro, então combina muito as análises com ela, é muito o perfil dela, né? Entendi, entendi. Que bom. Eu sinceramente não acompanho tudo. Eu tentei pegar alguns nomes, eu falei, é até bom que eu não acompanhe, mas eu gosto da história do BBB, no sentido de é maravilhoso você parar e avaliar o campo de energia e os perfis das pessoas
E ali representa o mundo inteiro, né? Nos representa. Cada Uhum. personagem que está ali representa uma parte de nós, né? Minha, sua, de Com muitas pessoas. certeza. É uma montagem de todo mundo, né? Exato, exatamente. E é fantástico você olhar para isso e se ver no espelho e falar: caramba, como é que seria eu nessa situação? Caramba, como é que eu lidaria com isso? Né? Uhum. Eu falo, eu ainda que sou sensitiva, né, que sinto, percebo as pessoas, eu falei: como é que seria? Ou eu ia ficar louca ou eu ia deixar todo mundo louco lá dentro. O pior é que é, né? Outro nome, Rô, que tá sendo muito falado é o do Davi. O Tá, eu vou Davi pegar é outro. pipoca, né? Então, assim, ele não é famoso, agora tá, né? Mas ele não é famoso. E tá aí dando o que falar, porque o pessoal na casa comenta demais dele. Olha, ele vem de uma família. Vou falar de estrutura emocional, tá? Com Uhum, raízes fortes, porém fortalecendo muito a coisa do. Tem gente que pega a bandeira do eu sou pobre, eu vim desse lugar, né? E eu tô falando isso de cadeira porque eu vim de um lugar muito, 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 né? uhum, Financeiramente falando e emocionalmente falando, graças a Deus, isso me tornou quem eu sou, terapeuta que aham. eu sou, que eu tive experiência. Então, eu posso falar disso com tranquilidade, Propriedade, né? propriedade. Então, o Davi Brito Santos de Oliveira. Então, ele é um menino que assumiu responsabilidade diante da vida, não se sentiu, eu não sei, ele deve ter irmãos antes e depois dele, ele não é, eu não vejo ele como o mais velho, mas eu vejo ele precisando encontrar o lugar dele. É como Uhum, se ele não souber, como se ele precisasse brigar pelo lugar dele. A forma dele, Davi Brito, assim, ele retém muitas tristezas. Oliveira, o pai do Davi, é uma pessoa bastante instável emocionalmente, mas não verbaliza isso. A sensação do Davi é de não saber se ele estava ou não agradando, se aham. ele estava ou não fazendo algo certo. A forma dele de dar amor é serviço, não só de dar amor. A forma do Davi, ele é muito, ele tem uma inteligência muito grande, mas a forma dele de se inserir nos lugares, ele descobriu assim: se eu servir, eu me aproximo. Se eu servir, as pessoas vão me ver. E se eu servir, eu posso ser amado. O Rô, isso combina demais com ele, porque o Davi é a pessoa que cozinha para os participantes na casa. Isso até é motivo de confusão, porque tem uma galera que acha que é falsidade e que ele faz para forçar. E ele põe mesa, ele faz aquelas mesa posta, bonitinha para todo mundo, sabe? Sei. Então, mas isso porque isso é a natureza É dele. dele, né? É dele. E é dele porque já se tornou genuíno, porque ele descobriu esse talento para poder se aproximar. Então, Aham, ou ele vai para assim, para as artes, porque cozinhar é uma arte, sim. né? Servir as pessoas é uma arte, saber servir as pessoas é uma arte. E quando a gente coloca todo o nosso serviço para o outro de alguma forma se sensibiliza com a gente. Então, Uhum. o processo do Davi é muito esse servir. Ele sai muito fora dele. Você vê que eu vejo ele mais. Qual o nome que ele usa, que ele apresenta? Davi Brito. Esse é o nome que ele escolheu, né? Você vê, é o Davi Brito. Foi bom esse nome que ele escolheu, viu? Porque o Santos de Oliveira se torna um peso energético para ele. O Davi Brito, porém, por um lado, não, porque bota um ponto final. Porque assim, o nosso nome ele tem uma entonação e uma energia que ou nos eleva para cima, ou nos deixa estagnado, ou nos coloca para baixo. O Davi Brito bota um ponto final. O que que me mostra aqui? Que a energia que vem do Oliveira, principalmente a energia do Oliveira, vem uma energia assim, ele é como se ele tivesse várias camadas. E Aham. aí, quando ele é atiçado, alguma dessas camadas aparecem. Então, E é isso normalmente, mesmo. se ele está sob o controle, ele está equilibrado, porque ele está servindo. Se mexer naquele ponto onde ele sabe dar amor, ele ataca.
É isso ele se mesmo. desarma, tá? Então, energeticamente, está trazendo isso assim. Isso é o padrão dele na vida, tá? Então, Uhum. ele é tipo assim, vamos falar se ele fosse um namorado. Ele é daquele namorado que é querido, que abre a porta para você, que te serve, que se antecipa, mas não diga Uhum. não para esse namorado e não vá contrariar a forma dele de estar dando, porque ele vai ficar muito bravo com você. Eu fiz tudo para você, eu te dei tudo e agora você não sabe reconhecer, entende? Porque ele quer que Aham. as ser reconhecido através do que ele faz. Então, por mais assim, porque entendo a confusão dos amigos, né, dos brothers, eu entendo porque ele tem esses dois lados dentro dele. Aham. Eu Essas sirvo, mas nuances, né? eu sirvo para ser amado e para ser aceito. E quando eu não sou amado e não sou aceito, eu fico muito bravo. Vem um incômodo, né? E aí ele se rebela atacando, porque daí ele não tem outra forma de entregar o amor ou se manter no equilíbrio, entende? Então ele tem essas Aham. duas forças muito fortes dentro dele, tanto a força do servir quanto a força do atacar. E aí precisa tomar um pouco de cuidado, porque são pessoas que podem desenvolver uma bipolaridade até. Boa! Próximo que acho que pra gente finalizar as leituras, inclusive a gente já conta pra galera aqui que se eles quiserem mais leituras de outros brothers, você volta aqui pra gente ir fazendo. Vamos Vamos, fazer da Vanessa Camargo? Vanessa Godoy Camargo, para ser bem, A Vanessa assim, dela é com W. Não sei se isso influencia. influencia. Tá, já coloquei aqui, Vanessa Godoy Camargo. O Godoy deve ser o da mãe e o Camargo é do pai, não é isso? É isso mesmo. Tá, porque eu vejo aqui na energia da mãe, tem uma energia de muita preocupação, tem uma energia, inclusive, de alguns pontos sim, determinadas doenças que foram geradas por conta de emoções. Ah, tá. Que vem da energia da mãe. E a Vanessa carrega essa fidelidade. Então, a Vanessa, ela precisa tomar cuidado para ela não somatizar as emoções das pessoas que estão à volta dela. Ela precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque a Vanessa tem dificuldade de entrar numa briga. Tem. Isso para ela precisa fazer um esforço muito grande para ela se posicionar. Ela demora Aham. para se posicionar. Ela é uma pessoa amável, mas ao mesmo tempo é uma pessoa difícil de você chegar no coração dela. Não é tão Aham. fácil chegar no coração da Vanessa, porque é como se ela tivesse. O que eu sinto aqui, falando nu e cruamente? Vamos tirar toda. Porque assim, a gente só sabe a pessoa, como a pessoa é, quando a gente realmente está próximo do coração dela. Então, Uhum. o que é anunciado por aí não representa a pessoa, né? Então, falando da Vanessa em si, é como se ela precisasse fazer um esforço muito grande para alcançar os objetivos dela. Para ela é mais difícil, ela sente que é mais difícil, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que me colocar mais. Então, a Vanessa tende a ter várias alergias, por exemplo, Uhum. ela desenvolve várias alergias, ela desenvolve intolerâncias. Estou Aham. falando, tô falando do sistema imunológico, estou falando do sistema emocional, Sabe tá? Que uma ela, coisa que falaram da Vanessa, Rô, que eu acho que tem a ver um pouco também? Muita gente não sabia que a Vanessa é fumante. ah, Muita gente não sabia. E aí eu acho que pode ter a ver com isso de descontar em alguma outra coisa que você falou. mas tem exatamente, porque assim, o que acontece? Ela de repente não consegue lidar com as situações dela. Aham. De E repente, desconta, né, num vício. além de descontar no vício, ela precisa cuidar muito da imunidade dela, porque Uhum. ela fragiliza muito a nível de imunidade, fragiliza muito emocionalmente. E uma coisa que é forte aqui para ela, ela tem muita dificuldade de se posicionar, é como se ela duvidasse dela mesma. Então, ela tem dificuldade de ter uma opinião própria sobre determinadas coisas. Ela até se coloca, mas ela fica se questionando, ela fica se julgando, como se Aham. ela pune a ela mesma nesse processo. Demora muito para tomar decisões,
tem dificuldade de tomar decisões justamente por medo de não ser amada, de não ser aceita. É uma pessoa, é interessante isso, energeticamente falando, Vanessa. É como se ela se sentisse uma fake, como se ela se sentisse uma. Não sei, não vem a palavra para mim aqui. É como se ela não tivesse total posse de tudo que ela é. Sabe o que ela falou esses dias também? Que ela sempre é a segunda em tudo. Porque ela é filha de alguém importante, ela é filha da Zilu, ela é filha do Zezé, ela falou esses dias que ela sempre tem que se esforçar o dobro para mostrar que ela é a Vanessa, porque ela é sempre colocada no cargo de segundo lugar de alguém. E é tão interessante você trazer isso, porque assim, na constituição familiar, a gente, do 0 aos 7 anos, a gente absorve tudo o que os nossos pais, que o meio que a gente vive nos traz a nível de informações. De 7 a 14 anos, a gente experiencia aquilo que os pais trouxeram para nós. E de 14 a 21, a gente vai buscar a nossa carreira solo na vida, falando de vida. Agora eu vou fazer do meu jeito, agora sou eu me lançando, né? Mas a gente vai estar sempre se inspirando naquela base da base da qual a gente veio. Então, para a Vanessa aqui, seria importante que ela pudesse olhar para ela. Ela não é uma imitação e ela não é a filha de, a prima de, não. Ela é a Vanessa, que teve sim influências e inspirações na família, mas que ela pode desenvolver o jeito dela, a forma dela de ser e de viver. O que eu sinto é que isso não está bem claro para ela ainda. E acho que não mesmo, porque ela trouxe isso, né? Eu acho que não tá claro para ela dela entender qual é a identidade dela. Ela pode ter um pouco de todas essas pessoas, porque faz parte da linhagem, né, familiar. Mas ela tem a essência dela. Qual é a essência dela? Quem eu sou nessa família? Qual é o meu papel aqui? O que eu quero realmente desenvolver? E ela precisa se desafiar nesse ponto. E ela se desafia, ela faz esforço, mas a sensação é como se tivesse sempre uma sombra do lado. A sensação é que o brilho dela, ela não acessa esse brilho, ela não acessa essa força total. E é importante que ela faça um trabalho em cima disso, um trabalho, eu diria até que assim, a gente fala de constelação familiar, que é interessante que na constelação a gente coloca cada um no seu lugar, e outros trabalhos que vai fazer com que ela realmente se descubra. Até porque isso está afetando os filhos já. Os filhos sentem essa fragilidade, né? Eles também não têm essa identidade, porque é mais do que a gente diz, é como a gente vive, a frequência que essa criança pega da gente. Mas ela tem um coração bom, conviver com ela no dia a dia, fora esse estresse que ela está vivendo aí, está sendo bem importante para ela também. Ela é uma pessoa boa de se conviver, porque ela não entra em conflitos. Então, é importante entrar em conflito, porque é assim que a gente vai se manifestar, né? Verdade, verdade.